graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 5. Diz assim: Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. E ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz e grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu à sua tenda. E foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Meus irmãos, esse é um texto do Velho Testamento, do período dos juízes, mas parece que eu estou vendo aqui uma notícia de Jornal das 8, parece que eu estou vendo um desses horários evangélicos eletrônicos, porque você precisa entender o que o povo de Israel estava querendo. Eles haviam participado de uma guerra contra os filisteus e eles perderam. Capítulo 4, versículo 3 diz que, travada a peleja, Israel foi derrotado. Eles perderam cerca de 4.000 homens. E aí eles tiveram uma ideia. E a ideia foi: vamos trazer a arca do Senhor. Vamos botar a arca do Senhor aqui na frente do exército, porque a arca do Senhor é poderosa. Então, na hora que a gente colocar aqui, nós vamos ganhar. É claro que nós vamos ganhar. Irmãos, você pode perguntar assim: isso não parece bom? A ideia parece boa, porque a arca simbolizava a presença de Deus, mas que ideia genial botar a arca do Senhor na frente do exército inimigo. Isso não parece bom? Isso não parece legal? Não. O nome disso é crendice. É Você sabia que é difícil dizer a palavra superstição, porque tem um S no meio, né? 99,1000 fala superstição. Superstição é um carvão super-herói, né? É superstição. Talvez ninguém diga isso naturalmente. Isso é superstição. Superstição, isso é crendice, isso é besteira. E o povo de Deus hoje está se tornando extremamente eu podia falar errado, você não ia nem perceber, supersticioso, né? O povo de Deus está se tornando extremamente supersticioso e a toda hora um objeto novo que promete trazer a vitória. A toda hora um objeto novo promete trazer a vitória. Você tem esse tipo de crendice? Você é do tipo que tem uma Bíblia aberta em casa, uma Bíblia enorme, aberta no Salmo 91, com a fita no meio,
Tem que ser com a fita no meio, a fita vermelha, né? Eu queria te dar uma má notícia. Não vale de nada. É meio parecido com a arca do Senhor na frente do exército inimigo. Não vale absolutamente nada. Porque Bíblia não é amuleto, Bíblia não é patuá, Bíblia não é objeto de crendice popular. O que é importante na Bíblia são as palavras do Senhor, não a idolatria do papel. Não a bibliolatria no sentido de adorar o livro, como se o livro, pelo seu formato, trouxesse uma luz especial e afastasse todo o mal. Não vai funcionar. E mais, quando você entra numa dessa, geralmente há um preço alto a se pagar. Infelizmente, estamos vivendo esse momento tentador na história do povo de Deus. A tentação de pensar que objetos têm poder de salvar, que objetos têm poder de cura, por eles de alguma forma estarem relacionados a alguma coisa espiritual. Então estamos em plena época da crença nos objetos. O que eles queriam? A arca do Senhor na frente do exército. Irmãos, quando a arca chegou, houve uma gritaria, um reteté, uma loucura. Diz a Bíblia que todo Israel rompeu em grandes brados e a terra ressoou, como se houvesse um eco na terra, houve um barulho, houve grito. Foi tão grande o brado que o exército inimigo se assustou. Sim, algumas coisas erradas, às vezes têm o poder de assustar o inimigo. Às vezes tem o poder de assustar até o descrente, mas isso não significa que esteja certo. Recentemente, um programa religioso publicou que uma igreja, um cara deu um testemunho de que ele tinha uma grande dívida no banco. E ele achou a solução para a vida dele. Uma toalhinha de um cara desse que tem essas toalhinhas ungidas. Ele esfregou a toalhinha na maçaneta da porta do banco, uma coisa assim. E aí, de repente, uma cifra enorme foi depositada na conta dele. E a conta saiu do negativo para o positivo. Um grande milagre. Milhares de reais foram depositados depois que aquela toalha foi esfregada na maçaneta. Um apresentador famoso de programa de televisão ficou tão indignado com isso, mas tão indignado, que criticou abertamente. Disse: olha, vocês deviam criar vergonha na cara. Vocês não deviam fazer isso, isso é manipulação, isso é enganação do povo. O líder maior daquela igreja, ao saber que esse apresentador de programa escrachou abertamente, de repente disse: olha, fulano de tal, é um rato, no diminutivo. Olha, ratinho, eu podia amaldiçoar você. Você sabia que eu tenho autoridade para amaldiçoar você? Diz a lenda que nunca se viu o ratinho com tanto medo. E o ratinho procurou imediatamente fazer as pazes com esse líder. Fizeram as pazes publicamente. Veja, provocou um medo. Imagina um líder religioso dizendo assim em rede nacional: eu poderia amaldiçoar você. Se eu quiser, eu amaldiçoo você, eu acabo com sua vida. Você imagina alguém dizendo isso? Dá medo, não dá? Mas não significa que está certo. O homem teve medo porque não conhece a palavra, mas isso não significa que está certo. Meus irmãos, quando o exército inimigo viu aquela gritaria, ficou morrendo de medo. Jamais aconteceu isso. São os deuses de Israel. Nós estamos acabados. Nós vamos morrer. Nós só temos uma chance: lutar. Essa história, meus irmãos,
ela precisa ser analisada antes, durante e depois. Vamos ver o antes. Quem teve essa ideia de trazer a arca? 2 filhos de Eli, chamado Ofni e Finéias. Eles são sacerdotes, porque o pai deles é o sumo sacerdote. Eles são os sacerdotes, é como se eles fossem os pastores do local. O pai deles é aquele homem que adotou Samuel dentro do templo. Então, se os pastores estão falando, deve estar certo. Se os líderes espirituais estão falando, deve estar certo. Vamos trazer a arca e o inimigo será derrotado. O problema é quem são esses pastores. Uma olhadinha rápida em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 até 17, mostra que esses caras não prestavam. Diz a Bíblia que eram porém os filhos de Eli, filho de Belial. Isso é a mesma coisa de dizer que é filho do cão. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E aí vai dizer como eles faziam tudo errado no ritual, como eles pegavam a carne do sacrifício na hora errada, ridicularizavam do moço lá do altar, diziam, me dá essa carne aí, senão eu tomo a força. No versículo 17 diz, era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Aí imagina quando o povo não é zeloso, né? São 2 caras assim que estão tendo essa ideia mirabolante de tirar a arca lá do Santo dos Santos e fazer essa palhaçada, colocar a arca na frente do exército, achando que na hora que o inimigo aparecer, o que vai acontecer? Sei lá, vamos dizer, Hadouken, e o exército todo vai cair. É mais ou menos isso que eles estão pensando. Não vai acontecer. Veja como eles eram mau caráteres. Olha comigo o versículo 22. Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 2 tarados, safados, ladrões, irreverentes, são os caras que estão por trás dessa ideia de vamos levar a arca do Senhor. Nós vimos também que eles, quando trouxeram a arca do Senhor, houve um grande alvoroço. Esse é o durante. Todo mundo achando, é isso aí. Israel é do Senhor Jesus, é agora, é a vitória, vai ser, é agora. Vamos marchar, vamos levar a arca. Todo o arraial dos hebreus, em júbilo, em brados, parecia uma coisa certa. Se alguém olhasse de fora, falaria, que povo fervoroso, não é? Que povo zeloso. Olha como eles amam a arca. Olha como eles creem na arca. Mas Deus, que tudo vê, diria, que povo distante da minha palavra. Essa nunca foi a função da arca. Toda vez que as pessoas quiseram usar a arca com a função errada, houve grandes e grandes e grandes prejuízos. Aqui vai acontecer muita coisa ruim. O que aconteceu na peleja? Israel ganhou ou perdeu? Perdeu feio. Na primeira derrota foram 4.000 soldados. Na segunda, 30.000. Perdeu muito feio. Foi envergonhado. E como se não bastasse, os inimigos, os filisteus, tomaram a arca e levaram e colocaram no templo do deus Dagom. Que vergonha, que vergonha.
Coisas muito esquisitas aconteceram nesses dias. Porque o sacerdote Eli estava bem velhinho e cego. Ele estava sabendo dessa guerra. E diz a Bíblia que ele estava sentado em algum lugar. E alguém disse: olha, a arca do Senhor foi tomada. Foi-se a glória de Israel. A arca do Senhor foi tomada. Olhe comigo o que aconteceu. Um sacerdote velhinho, quando recebe uma notícia dessa, de que Israel perdeu a arca do Senhor. Não só isso, seus 2 filhos foram mortos. O homem deu a notícia assim, versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Fineia, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado. Velho pode ficar, pesado não, né? Já era homem velho. Isso é bullying, né? Já era homem velho e pesado e havia julgado Israel 40 anos. Que coisa triste, meus irmãos. A notícia é tão violenta que tem o poder de derrubar o homem da cadeira. Caiu e quebrou o pescoço. Esse é o depois. Israel perdeu, Ofni e Finéias morreram. E naquele dia nasceu uma das pessoas mais estranhas da Bíblia. Diz assim, versículo 19: estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso, ou seja, morreu, não é? Mas chamou o menino Icabod, na versão de vocês, de alguns, Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Esse Icabode nasceu sem mãe, sem pai, sem tio e sem avô. Isso é o depois. Pessoas estranhas nascendo. Isso é o resultado de ter trazido a arca do Senhor com uma função errada. Como se não bastasse, os próprios filisteus vão ter problemas com isso. Os filisteus, por estarem com arcas do Senhor, vão estar com tumores, vão ser tomados por tumores. Então perceba que quando o povo de Deus faz as coisas erradas, todo mundo se dá mal. O ateu se dá mal, o pagão se dá mal, o crente se dá mal, o desviado se dá mal, todo mundo. O descrente se dá mal, todo mundo se dá mal. Porque o povo de Deus começa a entrar nessa tentação de achar que objetos têm poderes salvadores. Agora, havia aqui muitos sinais de que a coisa estava certa. Mas são falsos sinais. Quais são alguns desses falsos sinais de que estava tudo certo? Só que não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pensa só por um pouco assim. Imagina que você vai passando de frente a um cemitério. E você olha para dentro do cemitério. Você vai passando de frente ao portão. E aí você vê uma bola de fogo azul. O que você faz? É ruim para você, não é? Algumas pessoas passam na frente do cemitério já correndo
para não ter nenhum relato, para não ver nada. E de repente você passa na frente do cemitério e uma bola de fogo, meio azulada, no meio do cemitério, e você vê ela. E ela some. Eu vou lhe dizer o que eu faço. Eu vou morrer de rir. Sabe por quê? Porque eu sei o que é. Não é demônio, não é espírito, não é nada. É um fenômeno químico que acontece nos cemitérios e nos pântanos, chamado fogos factos. Que devido à composição da terra ali, ter tantos restos de seres vivos, de vez em quando acontece isso. Então imagina alguém que não sabe dessa informação que eu estou lhe dando. E vai passando, e se acontecer agora você já sabe. Bem que o pastor falou. Vai não, você vai correr, né? Você não, pode ser fogos factos, fogo que foi, eu corro, né? Eu vazo. A pessoa que não sabe, ela vai pensar qualquer coisa. Eu vi uma assombração, eu vi uma alma do outro mundo. No interior do Nordeste criaram-se muitas lendas a respeito dessa manifestação de fogo. Uma delas, acho que é um tal de Batatão, que é um menino que não foi batizado. E está por aí, né? Precisando que rezem uma missa para eles. Acho que tem uma lenda do boi de fogo. Tem essas coisas, né? Pergunte a Tairine, ela é lá do Rio Grande do Norte. Ela vai explicar para você essas lendas. A verdade liberta. Se você sabe o que é, está tudo bem, sem problema. Se o povo naqueles dias estivesse com a verdade, não teria seguido naquela ideia maluca. O primeiro sinal, ou falso sinal, de que a coisa estava certa, foi de que a ideia veio dos líderes. Estamos na época do culto aos líderes. Os líderes são inquestionáveis. Inquestionáveis. Eles amaldiçoam, eles mandam você calar a boca, você não pode pensar, você não pode discordar, você não pode fazer nada. E acredite, esta cidade está cheia de gente com medinho de ser amaldiçoada pelo líder. Essa cidade está cheia de gente com medo de maldição de líderes. O sujeito não ousa nem fazer uma pergunta. Eu sei de uma história que o cara discordou do líder, o líder falou: eu anulo sua palavra. Acabou. Você não pode com um cara desse. Alguém que anula sua palavra cortou sua língua, né? Você não pode nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No dia que um líder te amaldiçoar, você olhe na cara dele e diga: olhe, se você estiver certo diante de Deus, que se cumpra a maldição em mim, mas se não, que volte agora para ti. Ele teme, porque eles também têm medo dessas coisas. Eles também são supersticiosos. Eles também tremem na base. Não seja refém de líder. Líder não é Deus. É claro que nós devemos respeito aos nossos líderes. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos líderes, mas não se pode colocar o líder na posição de Deus. Os líderes tiveram a ideia, então eles devem estar certos. Por quê? Porque eles são líderes. Eles são homens de Deus. E homens de Deus não erram jamais. Devia ser esse o pensamento. Vamos fazer conforme foi dito. O segundo falso sinal de que a coisa estava certa foi que houve uma grande sensação, um grande sentimento de vitória. Meus irmãos, se você estivesse naquele dia ali, naquele dia, na frente da batalha, na hora que a arca solenemente foi trazida à frente do exército, e o povo se emocionou dessa maneira, diz a Bíblia assim: sucedeu que, vindo a arca da aliança, a arca do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Se você estivesse lá, você tinha se arrepiado todo. Você tinha chorado. Você tinha falado em línguas. Você tinha visto anjos. Porque o momento
Imagine todo Israel rompendo em brados e a terra ressoou. É uma figura de linguagem esquisita, né? Porque a terra não faz eco assim. Mas fez. Se você estivesse lá, você teria dito: é de Deus. Só pode ser de Deus. Existem muitas coisas que emocionam, mas não são de Deus. Existem muitos lugares que emocionam, mas não são de Deus. Nós estamos na época da crença dos objetos, e não somente isso, mas também na crença de que se você reunir um grupo de pessoas, e essas pessoas fizerem alguns rituais, coisas incríveis vão acontecer. E quando as pessoas estão lá, nesse lugar, parece ser de Deus. Está na moda, atualmente, os chamados atos proféticos. Deixa eu explicar para você o que é um ato patético ou profético. Deixa eu explicar para você. A ideia é assim: se eu fizer um determinado ritual, eu vou trazer à luz uma realidade e Deus vai fazer isso acontecer. Então, por exemplo, a cidade está violenta. Então, nós vamos rodear a praça principal da cidade 7 vezes. E vamos declarar alguma coisa, tipo o acre do Senhor Jesus, essas coisas. E depois disso, depois desse ato, aí sim, a paz virá. Ai, Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se você vê uma pessoa dizendo que vai fazer um ato profético, em nome de Jesus, fala para ela: não faz não. Só está piorando, né? Um dos últimos que fizeram, os caras comeram o coração dos outros na prisão. Fizeram espeto, churrasco de coração, jogaram futebol com a cabeça dos outros. Tocaram fogo em tudo. Então fala assim: não faz não. E se alguém disser: não, mas Jeremias fez, então nós devemos fazer. Ô irmão, não fala isso não. Se você não sabe a diferença entre o que a Bíblia conta e o que a Bíblia manda, você é um doido. Jeremias fez? Elias fez um ato profético. Ele pregou 3 anos nu, com as nádegas de fora. Que tal essa? Porque Isaías. Porque Isaías fez, vamos fazer. Já imaginou eu com as nádegas de fora pregando nesta cidade? Mas Isaías fez. Estamos à beira de um fanatismo explícito. Tem uma frase do profeta Jeremias que diz assim: o meu povo está louco. E de fato, é assim. O meu povo está louco. Quando é que nós vamos perceber, meus irmãos, que essas coisas não são de Deus? Não são. Não são. A violência só cresce, o consumo de droga só cresce. Os homicídios, eu me lembro quando eu achava espantoso, 50 mil homicídios por ano, eu achava espantoso, agora são 60. Depois de todos os atos proféticos, são 60. E se brincar, vai para 65. Vai para 70. Mas o povo continua acreditando que se tiver algum objeto, algum ritual, alguma coisa, eles vão manipular as forças do mal e a paz virá. Não é assim que funciona. Isso não é de Deus, não é porque eu não quero que seja de Deus, é porque não parte da palavra pura de Deus. Parte da fantasia de pessoas obcecadas por manipularem forças espirituais que elas acham que têm algum controle. E quando essas pessoas se entregam às suas fantasias, não há limites. Não é de Deus. Não é de Deus. Além do mais, Deus não anda mentindo. Ou anda? Deus mente? Se Deus dissesse realmente hoje a nós: a violência vai diminuir, vai acabar, paz total sobre essa cidade, o bonde dos 13 vai virar o bonde de Jesus. Se Deus dissesse, se fosse Deus, ia acontecer sim ou não? Simples assim, Deus não mente. Mas eu sei de alguém que mente. Eu sei quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Então faça as contas. Raciocine.
É tão fácil raciocinar quando é honesto a partir da verdade da Escritura. Um terceiro sinal de que a coisa estava boa, mas estava errada, é que tudo isso aqui era uma cópia pirata de algumas coisas que já tinham acontecido. Houve momentos, sim, que a arca do Senhor foi à frente e trouxe grande vitória, mas porque Deus mandou para passar, por exemplo, o Mar Vermelho, para passar, por exemplo, o Rio Jordão, para entrar nas terras dos cananeus, mas Deus havia ordenado aquilo. No caso desses dois moços, não, Deus não ordenou. Agora perceba, toda a nação comprometida com essa besteira, que se a gente pegar um objeto lá do templo e colocar na frente do exército, a vitória virá. Você deve se perguntar assim, e o outro lado? E o contraponto? Será que não existia? Será que não existia alguém com bom senso que dissesse, não, eu estou fora. Eu não posso acreditar nisso. Será que havia pessoas fiéis a Deus? Meus irmãos, o contraponto era Samuel e todos os que pensavam como ele. Samuel não está aqui. Samuel é um homem de Deus. Ele não está aqui. Eu sou convidado para coisas muito estranhas. E eu tenho que dizer, nem de longe vocês vão me ver lá. Mas nem pagando. De jeito nenhum. Houve períodos assim na história de Israel. E todo o povo comprometido com uma mentira, mas Deus sempre tem o seu remanescente fiel. Na época de Elias, Deus disse a Elias, eu tenho na nação 7.000 joelhos que não se dobram, não se rendem ao que está acontecendo de maneira popular. É muito? É, mas proporcionalmente é pouco. Você pega a nação inteira, só tem 7.000 que não se corromperam, que não se prostituíram. É pouco. Sim, é pouco. Quem disse a você que a verdade é popular? Quem disse a você que crescimento numérico é um sinal da presença, ou é o único sinal da presença de Deus? O povo estava aqui, eufórico, emocionado, com grandes brados, mas Samuel, aonde está? Não está aqui. Esse povo, meus irmãos, perdeu uma coisa muito importante, que era um símbolo da presença de Deus. Eles foram levianos. Mais tarde, essa arca vai ser devolvida, porque os filisteus não a querem. Ela trouxe maldição para aquele povo, tumores apareceram no povo, coisas horríveis aconteceram com o povo, todo mundo saiu perdendo. Elias morreu, quebrou o pescoço, os 2 filhos morreram, a nora morreu, e a arca do Senhor se foi. Meus irmãos, preste atenção, esses momentos são concluídos por grandes decepções. E toda vez que eu vejo o povo cultuando objetos, crendo, até de maneira engraçada, crendo em um copo d'água. Uma vez eu estava num salão de cabeleireiro, o cortador era gay, e ele tinha ligado num programa, que o cara mandou botar um copo d'água em cima da TV, e ele botou e saiu, e veio o outro gay e bebeu a água. Ele disse, tu bebeu água benta, desgraça, por que tu fez isso? Tem até uns folclores assim que acontecem. Quando a gente vê, isso dá muita pena do povo. Dá pena. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho pena do povo, eu tenho pena dos que são sérios, porque você sabe que eu não tenho condescendências com esse tipo de coisa, e não há nenhuma novidade, sempre houve essa tentação, sempre houve.
E aí tem gente que fica na dúvida: será que não é de Deus? Como pode ser de Deus se é totalmente contrário à palavra de Deus? Como pode ser de Deus sendo contrário à palavra de Deus? Uma grande decepção ainda se aproxima. Vai haver um dia em que aqueles que não quiseram Jesus, mas apenas símbolos externos que supostamente representavam Jesus, vai haver um dia em que essas pessoas vão ter uma grande decepção. Olhe, meus irmãos, é muito fácil atrair gente. Ofereça coisas. Pode ser qualquer coisa. Carro, casa própria, marido, né? Qualquer coisa, ofereça alguma coisa. E as pessoas lotarão os estádios. Ofereça Jesus e você sempre vai ter alguma resistência. Apresente o Evangelho e você vai ter alguma resistência. Como vai ser triste o dia que pessoas que creram em copo d'água, sabonetes, arcas, trombetas que expulsam todo o mal, vassoura que varrem o inimigo, mantos, caminhos de sal. Como vai ser triste no dia em que essas pessoas forem colocadas diante do Senhor e não resistirem a duas perguntas. Número 1, por que eu devo deixar você entrar aqui? Por quê? Por quê? A número 2 pode ser feita hoje. Se você morresse hoje, você estaria no céu com Deus? E o que lhe faz pensar que você estaria no céu com Deus? Porque você faz atos proféticos? Porque você crê em copos d'água? Cada dia mais estamos nos distanciando do Evangelho de Jesus Cristo, trocando por símbolos que nem de longe representam o Evangelho. Se você achava que o Evangelho é isso, eu desafio você a ler o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus. E veja o quanto o Novo Testamento exorta você a reconhecer que você é um pecador, que você não está aqui para brincar de conseguir coisas pela fé, para provar que tem mais fé do que os outros, que você não está aqui para brincar de correntes espirituais que abrem chaves para bênçãos de Deus, mas que você está aqui para reconhecer que é um pecador e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu sei que se eu morrer sem resolver isso contigo, estarei em maus lençóis por toda a eternidade. Eu me arrependo, sou um pecador, e agora eu creio em Jesus Cristo, que o sangue de Jesus, teu Filho, me purifica de todo o pecado. Esse é o verdadeiro interesse de Deus, não aquilo que apenas parece uma caricatura de algumas partes da Bíblia. Conheça Jesus, leia o Novo Testamento, arrependa-se, seja batizado, seja um crente fiel e dê muitos frutos. E como a palavra de Deus diz, seja uma denúncia nesse mundo contra essas coisas que têm um poder tão grande de levar tanta gente para o inferno. Vamos orar. Nosso Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai, quando às vezes trocamos aquilo que é essencial da Tua palavra por apenas alguns simbolismos externos. Eu quero pedir que o Senhor nos livre dessas coisas, e que se alguém aqui, meu Deus, tem sido enfeitiçado, fisgado por essa sedução da vitória imediata através de alguns rituais, se alguém no seu coração acolheu essas coisas, que seja limpo, que se arrependa e que queira andar nesse mundo pela Tua palavra. Eu quero te pedir também por outros que vivem confusos por terem contato com isso a toda hora. Isso de alguma maneira obscurece o verdadeiro Evangelho nas suas mentes. Que eles entendam que o verdadeiro Evangelho é Jesus Cristo lhes chamando hoje para segui-lo,
para andar com eles, para serem perdoados e para serem salvos. Faz isso na vida deles, meu Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.